Olhamos agora para o consultório fiscal com a EY. António Neves, partner da EY, está hoje aqui connosco. António Neves, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos responder à pergunta que hoje lançamos e para casa também. O que é a contribuição especial sobre as operações invisíveis correntes em Angola? O que é então esta contribuição, António? Ora bem, esta contribuição foi decidida mediante o Orçamento Retificativo do Estado, do Orçamento de Estado em Angola, muito por causa da descida dos preços de petróleo, que obviamente tiveram um impacto nas receitas, inclusivamente fiscais, do território angolano. Portanto, como uma forma de, por um lado, obter mais receitas, que não de facto neste caso de natureza fiscal, mas sim devido à repatriação ou à transferência de fundos para o estrangeiro, e, por outro lado, também servir como um obstáculo, digamos, a essa transferência de fundos e, de certa forma, aliviar um pouco a pressão do dólar face ao kwanza. Portanto, essa contribuição careceu de alguma regulamentação, a lei veio a sair agora em junho, entrou em vigor, mas ainda, de facto, existe alguma regulamentação pendente do Banco Nacional de Angola e, portanto, na prática ainda estamos a ver como é que ela, de facto, vai ser aplicada. Uma das grandes novidades que veio na versão final da lei foi a limitação da sua abrangência, ou seja, inicialmente falou-se que aplicaria a qualquer transferência de fundos para o estrangeiro e muitos dos expatriados portugueses, muitos dos portugueses que estavam a trabalhar em Angola e que recebem em Angola, ficaram extremamente preocupados com o pagamento desta contribuição na saída do dinheiro quando repatriavam esse dinheiro para Portugal. Veio a verificar-se que não, que apenas incide sobre os serviços de assistência técnica e de gestão e, portanto, que são contratos que têm que ser ou aprovados pelo Ministério da Economia ou comunicados ao Ministério da Economia, mas que não é aplicável aos outros tipos de pagamentos para o exterior. Qual é esta taxa e quem é que tem de a liquidar e suportar? Ora bem, a taxa inicialmente falou-se numa taxa entre 15% a 20%, ou entre 10% e 20%, veio a ser fixada em 10%, portanto mais baixa do que aquilo inicialmente foi veiculado na comunicação social. A liquidação incumbe a quem ordena ou quem pede a transferência de fundos para fora de Angola, ou seja, quem vai à instituição financeira ou ao banco angolano solicitar que sejam transferidos fundos para pagamento desse tipo de serviços, da ciência técnica, para o estrangeiro, para os prestadores de serviços que estão no estrangeiro e que estão a faturar essa entidade em Angola, essa entidade é que tem que, previamente à execução da transferência bancária, fazer prova de que arrecadou ou que pagou esses 10% a título de contribuição e que entregou ao Estado angolano. O encargo, e se é claro quem tem que pagar, não é tão claro na letra da lei a quem incumbe esse encargo. Indiretamente consegue-se perceber que quem incumbe o encargo é quem, de facto, ordena ou pede a transferência bancária. Ou seja, a mesma entidade que é obrigada a liquidar, a entregar esse tributo ou essa contribuição ao Estado angolano é aquela que também deve suportar o custo. Bom, isso nos termos da lei. A questão vai ser se esse custo vai ou não ser passado pelos prestadores de serviços que estão fora de Angola. Ou seja, será natural começarmos a ver situações em que uma empresa angolana que adquire um serviço a uma empresa, por exemplo, portuguesa, podem ser do mesmo grupo ou não. O facto é que, se a empresa angolana, quando fizer o pagamento para Portugal, tem que pagar 10% do valor que é remetido para Portugal, isso aumenta, obviamente, o custo da prestação de serviços. 10% ainda é um valor considerável, portanto é natural que haja alguma pressão da entidade angolana para dizer, bom, eu estou disposto a adquirir este serviço a Portugal, mas como tenho este encargo adicional que não existia antes, o preço do serviço base teria que ser tendencialmente reduzido para me compensar, pelo menos em parte, e não ter um custo adicional tão elevado. Portanto, não obstante legalmente o encargo ser da empresa angolana, do beneficiário do serviço e quem faz o pagamento e quem pede a transferência bancária para o exterior, certamente vamos ver situações em que isso vai influenciar o preço da própria prestação de serviços que entra em Angola. E há outros tributos a incidir sobre a prestação de serviços de entidades não residentes? Exatamente. E em alguns casos o encargo acaba por ser para a mesma entidade. Ou seja, Angola já impõe uma retenção na fonte sobre serviços que é aplicável desde há muitos anos e que foi incrementada a partir de 2015 para 6,5%, o que ainda assim é uma taxa de retenção na fonte bem mais baixa na prestação de serviços que nós temos, por exemplo, em Portugal. Portanto, em Portugal temos uma taxa de 25%, que muitas vezes pode ser eliminada ao abrigo de convenções de dupla tributação, mas lei doméstica são os 25%, Angola tem uma taxa relativamente baixa. E isso é um encargo que é suportado por quem presta o serviço e por quem recebe o rendimento. Ou seja, o tal exemplo que falei há pouco, se uma empresa portuguesa faturar um serviço em Angola, no momento do pagamento, a empresa angolana é obrigada a fazer uma retenção de imposto industrial de 6,5%.
Portanto, mas isso é um encargo, ao fim e ao cabo, da empresa portuguesa, que recebe menos. Esta contribuição, pelo contrário, é um encargo da empresa angolana. Há também, consoante a natureza do serviço, e vamos ver que em muitos casos vai ser cumulativo, um imposto de consumo. Não é um imposto, é um imposto de transação, mas não é um imposto equivalente ao IVA, por enquanto, e que basicamente se aplica também, a partir desde 2012, a serviços de consultoria ou de engenharia. Se pensarmos que muitos dos serviços de assistência técnica, contratos de assistência técnica, implicam muita consultoria ou engenharia, em alguns casos, etc., ou serviços similares, então, nesse caso, a empresa angolana também tem que autoliquidar 5% de imposto de consumo e entregar ao Estado. Ou seja, acaba por ter um ónus, para além do pagamento do serviço e da retenção, que é feita, mas isso é um encargo da empresa portuguesa, tem que pagar 5% de imposto de consumo, que é um custo seu, e agora, mais recentemente, a questão dos 10% sobre o valor a transferir para Portugal e, portanto, acaba por pagar ali quase 15% de imposto ou de contribuição, que é um custo adicional que há alguns anos atrás não existia. António Neves, muito obrigada pela sua explicação e comentário aqui na edição das 12.